Estamos começando mais um Olho no Olho, hoje com a participação do Coronel Edivaldo. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom com o senhor? É um prazer estar aqui. Tudo bem. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais da pessoa de Edivaldo, não só o coronel. Conhecer um pouco da vida, como que foi, infância, adolescência, enfim. Segundo o passado, sou nascido em Itararé. Né? E passando por Itapé, fui registrado aqui. E depois, praticamente desde os primeiros dias de vida, em Buri. Então a minha infância, mesmo até os 18 anos, passei em Buri. Embora nesse trajeto, muitas viagens para Itapeva, Itapetininga, época a gente usava muito trem ainda, né? Uhum. E até os 18 anos em Buri, que foi toda a minha vida, a grande parte da minha família mora em Buri. E depois, aos 18 anos, entrei na polícia e até hoje estamos por aqui. Né? Nesse período aí passamos por muitos locais, né? Muitas cidades. Conta um pouco da sua infância. Dava muito trabalho para a mãe? Pois é, eu na verdade, eu era assim, o filho bem mais novo, né? O meu irmão, a minha irmã, né, que era próxima, tinha diferença de 10 anos. Meu pai era aposentado da FEPASA, da Sorocabana, nessa época, né? E então todas as atenções da família, tanto dos pais como dos irmãos mais velhos, era para mim. Então eu fui criado assim, numa infância bem tranquila. Tudo o que eu pedia, tinha dentro do que era possível, né? E dentro daquela época, 65, 69, 70, época mais jovem, então não se tinha muita coisa. A gente tinha tudo o que queria, mas em termos de lojas, em termos de benefício na área do comércio, roupas, era quase nada, né? A cidade continua sendo pequena, mas naquela época era bem menor ainda, né? Então a gente recorria mais a Itapeva, Itapetininga. Então eu tinha praticamente toda a atenção da família. E nesse período aí dava trabalho, porque nós, como a maioria dos jovens, era criado bem solto, né, criançada. Então era nadar o dia inteiro no rio quando estava na escola, matar a aula como todos matam a aula hoje em dia, né? Normal. Era a brincadeira de caçar passarinho com gaiola, né? Eu mais ia com os colegas, não gostava muito da atividade, mas ia muito. Jogar bola naqueles campinhos cheios de declive, com um monte de espinho, né? Jogava descalço porque não tinha calçada, naquela época era bem restrito, né? Não existia tênis. O primeiro tênis da época foi o quichute. Acho que você não ouviu falar do tal de quichute. Já ouvi falar. Já ouvi falar. A conhecer. Era um tenão bem ruim mesmo, né? Com aqueles cravos. E a gente brincava com esse tênis aí, aqueles que podiam comprar. Foi o único equipamento esportivo que a gente tinha à época. Normalmente era descalço mesmo no campo, né? Então foi uma infância assim, muito bem aproveitada, né? Com muitos amigos, né? Bem solto, à vontade, né? Sem muita repressão dos pais. Mas uma época que se podia ainda, né? Não existia nada de droga, não se ouvia falar. Até meus 16 anos nunca tinha ouvido falar em maconha, cocaína, menos, né? LSD, droga da época, nunca tinha ouvido falar. Então podia-se, né, brincar bastante naquela época, diferente de hoje, né? E o convívio com os irmãos? Tinha muita briga entre vocês? São quantos irmãos? Então, na verdade, existe o histórico, né? A minha mãe, ela foi casada 2 vezes. A primeira vez ela teve 4 filhos, né? E o esposo faleceu, que também era do Sorocabana. Depois casou novamente, e daí teve mais 4 filhos, né? E essa diferença de idade, 10 anos, não permitiu muito esse convívio bem próximo, né? Porque, sabe, 1 ano, minha irmã com 10 anos. Daí, quando chegou no 5, já tinha 15, 17, então, 17. Daí, a minha irmã, que é mais nova, né, depois de mim, já casou logo em seguida. Então, não teve aquele convívio. Teve o apoio, né, o carinho dos irmãos. Mas a briga... E mesmo os meus irmãos, né, sempre trabalharam. Meu pai, mesmo aposentado, ele cuidava, às vezes, de roça, né? Cuidava de roça e eles iam junto. Então eram irmãos assim, sempre dedicados a alguma atividade diferente, não diferente de hoje, mas atividade diferente de hoje. Né? Então não teve esse problema, eu não convivi com esse problema de briga entre irmãos, que irmãos, é comum. É comum, hoje não teve. Eu tenho os filhos meus que eles também conviveram bem, nunca teve briga entre eles, e até hoje não brigo, graças a Deus, né? Mas eu também passei por essa possibilidade de não brigar, porque realmente não convivi com eles nessa fase pequena. Né? Brigas comuns de criança, né? Normal. Que é normal acontecer. Justamente. E o senhor disse que entrou para a polícia aos 18 anos. E essa fase, até os 18, antes de entrar na polícia, como é que foi essa fase
que agora é conhecida como adolescência, porque antigamente não tinha essa dominação, a adolescência. Como é que era antes de entrar para a polícia? Então, é que eu digo, nesse período aí, os recursos, assim, em termos de diversões, né, eram muito poucos. Assim, existia cinema, era pouco, né? De vez em quando passava-se algum filme, televisão era muito restrita, eram poucos equipamentos de televisão que existia à época, era restrito. Então era o grupo de amigos, né, saindo muito pouco à noite. Buri, como as cidades da região, tinha a praça central, onde hoje não se reúne mais, e a gente acompanha, mas antigamente se reuniam à noite, sábado, domingo, após as aulas, noturna também. Eu sempre trabalhei, né, nunca precisei, nunca trabalhei por necessidade, mas desde os 8 anos, sempre gostei de fazer diversas coisas. Aprendi a mexer com eletricidade, né, alguns serviços até fazia de eletricista, aprendi a mexer mais ou menos com fotografia. Trabalhei no campo, né, nesse período, às vezes ia com os amigos plantar eucalipto, ia capinar eucalipto, às vezes ia arrancar feijão, época de férias. Eu ia mais por diversão, mas porque gostava de trabalhar. Então, além da diversão com os amigos, ainda tinha atividade que eu sempre ocupava, e sempre, desde a 7ª série, por volta dos 14 anos, mais ou menos, sempre estudando à noite, né? 13 anos, sempre estudando à noite, e de dia trabalhando. Então foi uma infância legal, muito gostosa, com muitas lembranças, né? Mas os amigos todos acabam indo um para cada canto, você acaba não encontrando mais, né? É normal, né? Normal. Uhum. Ainda mais na profissão minha, né? Que você tem um estado inteiro para viajar, para lá e para cá, você muda de locais, você acaba perdendo contato, mas é uma época magnífica, viu? A gente sempre fala para os jovens aí que aproveita essa época. Às vezes a gente não consegue. Passa rápido, às vezes não consegue se manter mais esse relacionamento com os amigos porque a gente perde o contato. Mais hoje que é tudo globalizado, né? Se conversa com o pessoal na China, nos Estados Unidos e assim por diante, né? E como que o senhor foi parar na polícia nos 18 anos? Uma curiosidade do senhor? Foi uma vontade? O que fez despertar essa vontade pela polícia? Pois é, né? Bem, a faixa dos 13, 14 anos não existe hoje, mas na época nos cinemas sempre vinham prospectos, né? Então entregavam-se prospectos para os jovens, marinha, aeronáutica, exército, para você prestar concurso. Uhum. Era uma dificuldade, né? Porque você não tinha recursos para viajar, você não tinha meios de ter contato, porque não tinha telefone, não tinha nada, e uma dessas possibilidades com um colega, que bacana, para aeronáutica e tal, eu acabei, por correspondência, comprando material didático para estudar, mas depois apagou-se, né? Aí eu tinha uns 13, 14 anos, apagou-se. Depois foi passando o tempo, eu percebendo que Buri, né, com aquela época a região nossa era bem mais pobre que agora é muito mais desenvolvida, com faculdades, né? E daí despertou o interesse de buscar alguma coisa, porque essa época só tinha minha mãe, né? Minha mãe já tinha uma certa idade, era pensionista, e a gente não era uma família influente, não tinha recursos, e eu tinha que buscar um caminho para poder progredir, ter uma profissão. E foi aí que surgiu a vontade. Eu tinha um parente, ele está na reserva, que era soldado-cabo, daí ele tinha passado para a academia naquele ano. Daí com os amigos, um parente muito próximo, o Baio, de Buri, né? Não, vamos fazer para a Polícia Militar. Eu nem sabia o que era Polícia Militar. Eu via falar com mais jovem como Força Pública, né? Daí acabamos fazendo o concurso, fiz para a Aeronáutica no meio do ano de 79, e final do ano eu fiz para a Polícia Militar, e daí dei sorte de passar. Acertei o xizinho lá, a mais o que eu precisava, e acabei entrando. Então, desde os 18 anos, já 32 anos na polícia, mais tempo do que eu vivi fora já, né? Quase o dobro do tempo, né? E os primeiros anos da faculdade, da polícia, no caso? Quais foram as primeiras dificuldades que o senhor enfrentou? E em algum momento o senhor pensou em desistir? Pensei. Por umas 2 vezes, logo no início, porque foram 5 anos, né, de academia, de escola interna, o regime muito rígido, né, na academia, ainda, mas antes era pior, né? A ajuda de curso que eles pagavam para o aluno oficial era muito pouco, né? Menos que o salário mínimo. Às vezes eu não conseguia viajar para Buri porque era muito difícil, não tinha ônibus direto, tinha que vir para Itapé, pousar na rodoviária, às vezes para outro dia para ir para Buri.
e era pouco dinheiro, né? E dificuldade terrível. E no começo deu um desânimo, eu falei, puxa vida, viu? 5 anos acho que não vou aguentar. Mas depois passou. E depois do terceiro ano, no meio do curso, também me deu uma depressão, uma vontade de desistir, largar a mão. Mas os colegas, né, todos os amigos, vamos ficar, vamos. E um ajudava o outro, porque não era só eu, né? Era cíclica, queria desistir, daqui a pouco alguns até desistiram mesmo. Mas era assim, mas a minha situação e de alguns amigos de escola eram situações piores por causa da distância. Tinha colega que morava na divisa de Mato Grosso, né, Fernandópolis, Presidente Prudente. Então, para eles era pior ainda, porque além de ser mais caro, muito mais longe, né? Então, muitos desistiram do curso no meio do caminho? Desistiram. Muitos ficaram 1 mês, 2 meses, já saíram fora. Tem colega de Sorocaba, de São Paulo, tive colega de Campinas que falaram, isso não é para mim, largo mão. E alguns foram durante o período do curso, né? Que acabaram desistindo, porque viram que não era aquela vida, viu, para eles. Bacana. E nesse começo, assim, já que a gente está no começo da sua carreira na polícia, qual foi o momento mais difícil numa operação sua? Qual o momento que o senhor falou assim, nossa, ser policial não é tão fácil assim? Olha, sabe, incrível que pareça, durante a minha carreira de policial, já comandante, né, desde que saí da academia, eu nunca tive dificuldade com a profissão. Eu só tive uma dificuldade, porque na escola de formação, os 5 anos, você é muito protegido lá. Lá não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você tem tudo. Se quiser ficar os 5 anos morando no quartel, você não fica, você não precisa de nada. Eles dão a roupa, dão a comida, você fica alojado. E a dificuldade que eu senti foi no momento que eu saí, que daí cortou-se aquele cordão umbilical e você é jogado no mundo. Esse impacto de você falar, puxa vida, e agora, o que eu vou fazer, né? Porque você cai em São Paulo, fui trabalhar na Zona Norte, ali na área do 18º Batalhão, Freguesia do Ó, é uma região bonita no início, no final, uma área mais complicada, né? Uma área urbanizada mais complexa, uma região carente. Então, quando eu caí, comecei esse primeiro dia a trabalhar, falei, meu Deus, será que dá para ficar aqui? Fiquei alojado num quartel. Esse foi o único momento inicial, dali uns 3, 4 meses, que eu tive dificuldade. Depois, na carreira inteira, como tenente, capitão, major, tenente-coronel, nunca tive dificuldade em ação de comando. Integração de posse, diversas ocorrências com o refém, que eu trabalhei em São Paulo, também em Tatuí, nunca tive dificuldade. Falei, não, vai dar certo. Alguma coisa me diz aqui que os problemas serão resolvidos, né? Problema que tivemos com a integração de posse na região de Itapeva, muitas, né? Nenhuma delas eu tive problema. Então, não tive dificuldade com a profissão, sabe? Graças a Deus, nesse sentido, eu posso dizer que fui um privilegiado. E como são muitas pessoas, o senhor conviveu com muitos amigos no trabalho, nesses 5 anos de curso, conta pra gente um momento engraçado que o senhor viveu com o pessoal, com a turma em si, ali no quartel, nos alojamentos. O que o senhor pode contar de engraçado para a gente? No quartel, a maior dificuldade, não para mim foi, mas mais para os alunos. Por exemplo, eu fiz os 2 primeiros anos é o curso preparatório, que é equivalente ao colegial. Né? Daí os últimos 3 anos é o de formação, nível universitário. E a gente percebia que aqueles grupos, porque nós éramos em 30 alunos, né? Daí passamos do 2º para o 3º ano, que era o primeiro ano de nível de formação, daí entrou mais um grupo com a gente, no mesmo ano, entraram mais 200. E eu percebia que a grande dificuldade dos alunos era o tomar banho junto, né? Porque aquele banheiro grande com 10 chuveiros, né? E aquele monte de homem. Então a gente estava acostumado, mas aqueles novos ficavam tudo intimidados. Situações críticas, né? De se ver na sua intimidade e não poder fazer nada, e tem que conviver, né? Depois de 1 mês acaba acostumando, né? Mas é só para, não dá para contar o histórico, né? Mas você imagine, né? 200 alunos, a gente tinha, cada ala tinha mais ou menos 80 alunos, né? Então eram diversos blocos e ficavam 4 alojamentos com 20, eram 80 alunos. Então esses 80 usavam um único banheiro, né? Eram 4, mais ou menos 5 dependências de vasos sanitários e 10 chuveiros. Então você imagina aquele momento de tomar banho, momento de aquela loucura, né? 80 correndo, disputando vaga. 5 anos nessas circunstâncias. Então, a gente lembra, poxa, o que a gente tem passado na vida, né? E dá tudo certo.
Muitos são amigos até hoje, coronel? Olha, todos, tanto o grupo da minha turma, né, que somos em 200, hoje não tem mais isso daí, né, alguns perderam a vida, né, em serviço inclusive, né, outros saíram na carreira mesmo depois de ter formado. Mesmo essa turma, mesmo a turma mais antiga, mais moderna, muitos amigos. Onde hoje diminuiu-se para ser tenente-coronel, né, os que estão na ativa como major já não conviveram comigo na academia. Mas onde você vai no estado, você encontra amigos. Né? Então você pode ir em qualquer ponta do estado, um conhecido você vai encontrar. Então, eu acredito que nenhuma profissão dá essa oportunidade. Nenhuma. Não conheço, pelo menos, onde você fala, puxa, eu vou lá no final de São José dos Campos. Pode, na divisa com o Rio de Janeiro, como nós fomos às excursões, chega lá, se encontra um colega de turma, um amigo que foi contemporâneo seu, fala, você aqui, você vê pelos nomes, pelas relações, qualquer local do estado. Então, esses amigos aí que permanecem, né, são colegas, não são amigos, porque não são no convívio dia a dia com a gente. Mas você pode contar com eles e eles com a gente também. E tem alguns no seu convívio? Que convive com o senhor desde a época do curso? Os que convive comigo mais próximo são os tenentes-coronéis que comandam os batalhões da região, né? Nós temos o CPI 7, tem 7 batalhões. E deles tem 1, 2, 3, 4, 5 batalhões, incluiu o meu, o 6º, são 6 batalhões, todos da minha turma, né? Tenentes-coronéis da minha turma. Então, esses nós convivemos mais. Reunimos em eventos, né? Jantamos juntos no final de ano, época de festa. É esse convívio. Devido à tribulação da profissão nossa, tem que sempre ficar 24 horas atento, né? A gente não consegue fugir para ir para Avaré, para ir para Itu, você convive nos momentos. Mas são os colegas que estão mais próximos da gente, são esses daí, né? Esses tenentes-coronéis, colegas de turma. Né? Deve ter tido alguma situação dentro da polícia que o senhor teve orgulho de estar nesse meio. Que momento foi esse? Puxa vida, viu? São tantos, né? Pode mencionar um pra gente? Eu já tive ocorrências, assim, sabe? Ocorrência de São Paulo, época como tenente, principalmente na Brasilândia, né? De você entrar por meio de favela, né? Porque hoje em dia, mesmo, não sei se você viveu, mas nós vemos constantemente pela televisão, né? Locais de difíceis acessos, né? Locais complicados, locais de perigo, e você socorrer alguém e ajudar. Já aconteceu de nós precisarmos, não houve o nascimento da criança, mas precisamos, naquele momento, retirar de um local difícil, né? De um local difícil, pessoa gestante, uma mulher gestante que precisava ter a criança naquele momento, e conduzir para o hospital, né? Então, a gente imagina o tamanho que é a Polícia Militar e o quanto bem ela faz. Inclusive, ela só faz bem, né? A pessoa fala, mas às vezes eu sou abordado, às vezes eu sou autuado, mas é o sistema que determina para que haja essa democracia e haja respeito aos direitos dos outros, que alguém intervém em certos momentos. Então, nesse evento, né, a gente para e pensa, se não fosse a Polícia Militar, quem iria socorrer, quem queria retirar aquela senhora, né, daquele local de difícil acesso, talvez os vizinhos não tinham recurso. Então é um momento que a gente sente orgulho de pertencer, embora era quase no início da carreira, mas é um evento que permitiu que todo o passar dos dias na profissão, ela permitiu que a gente sentisse orgulho a cada momento, mesmo no momento que você tem que fazer um bloqueio e tem que autuar e o cidadão fica bravo, por que autuar, por que multar? Mesmo quando você faz o bloqueio, né, no local, a pessoa, por que tem que parar o meu carro? Mesmo assim, esse evento permite hoje que eu sinto orgulho de todos os momentos, embora a Polícia Militar não é compreendida, e a gente entende isso aí, né? Quem entra aqui, tem uma vivência, sabe que não é difícil o cidadão livre compreender alguém que às vezes cerceia a liberdade, mesmo ele estando errado. Mas esse momento foi um dos que marcou a minha passagem pela polícia e muda a vida da gente, né? Por isso, talvez que eu não tenha pedido baixa, né? Durante as dificuldades, falar, vou sair, não, mas estamos aqui para ajudar, cumprir a missão, contribuir com o cidadão, né? E isso aí estimula muito a cada dia, né? E quando que o senhor decidiu que estava na hora de formar uma família? Puxa vida, a família foi importante, viu? Porque quando eu saí aspirante, embora vim para Itapetininga, eu já em seguida comecei a namorar minha esposa, né?
em 85 isso aí. E quando daí fui para São Paulo, nesse momento difícil que eu te falei, eu cheguei em São Paulo e falei, pô, e perdi o cordão umbilical. Agora tem que fazer a vida aqui. Como eu vou fazer a vida aqui em São Paulo? Custo de vida, fiquei em quartel 5 anos, estou novamente numa companhia, morando num local insalubre, local difícil. Daí chegou esse momento de que nós, né, de uma forma geral, por sermos carentes, precisamos de alguém, né? E falando, não teve jeito. Daí, essa época, minha esposa residia em Buri, por sorte ainda, era colega de escola, né? Então já era conhecida a família. Daí houve esse matrimônio, pela necessidade de não ficar sozinho, né? Ajudou muito porque estruturou a vida em São Paulo, morar em apartamento, né? Questão de família, o suporte, porque você fica aqui 8, 12 horas, 24 horas, você chegar numa casa e não ter nada, acontece com muitos colegas, às vezes vai beber, vai fazer outras coisas que não interessam. E você, eu à época, ter uma vida difícil como comandante de pelotão em São Paulo, trabalhando no policiamento, força tática, né? No comando de força patrulha, você voltar para casa, encontrar a esposa, né? Depois o primeiro filho, era uma coisa magnífica, né? Continua sendo ainda, mas aquela época de carreira foi toda a conjuntura. Por se relacionar bem, por nós, eu e minha esposa, nos darmos bem, época de namorados, né? Por verificar que era o momento importante de juntar forças ali. Quanto tempo de namoro antes de casar? Ah, não foi muito, foi curto, viu? Eu já conhecia, né? Minha esposa, ela estudou comigo, né? Tinha aquele contato de longe, assim, não se aproximava muito, né? Levou mais tempo, né? Passamos a adolescência morando vizinhos, né? Mas só teve mesmo assim essa aproximação quando já era aspirante. Dos 5 anos de escola, nunca tivemos contato, a não ser com os irmãos e tal. Mas depois que eu saí aspirante, que nós começamos a ter esse relacionamento, foi curto, viu? Foi de 85, eu casei em 86, foi 1 ano de namoro. Foi rapidinho. Não foi muito, é porque a gente já, né? Você olhou, conheceu, conversou, viu que conheceu aparentemente como a pessoa é internamente, não tinha necessidade, porque toda a família já se conhecia, né? Toda a estrutura, não é hoje que as pessoas às vezes acabam não se conhecendo. E todos os detalhes permitiu que o casamento fosse rápido, né? E estamos há 25 anos, né? Esse ano aqui, fazemos agora dia 15 de fevereiro, 26 anos de casamento. E é bacana, gostoso, legal. Um dos atos mais certos, importantes na vida foi o casamento para mim. E quando veio o primeiro filho? Ah, bacana, né? O primeiro filho veio na dificuldade, só uma época difícil, né? Quando nasceu o primeiro filho, nós estávamos num arroz salarial, salário baixo, o governo não dava aumento, uma dificuldade. Depois que o primeiro nós passamos dificuldades assim de equilíbrio, né? E daí no segundo já deu uma aliviada, e o terceiro melhor ainda, e agora mais ainda, né? Mas a vinda do primeiro filho, embora financeiramente tenha dificuldade, mas já é mais o ser, né? Mais alegria para casa, né? Mais uma ocupação, você deixa de dar atenção só para você, para dar atenção para mais alguém, né? E é filho seu, a sua responsabilidade. Então, momentos magníficos, né? O importante, a gente sempre fala que nessas horas mais importantes, que é o nascimento do filho, né? Você está mais atribulado com o serviço, né? O ideal seria o contrário. Você está sossegado hoje e vir o filho ter mais tempo. Mas as coisas, né, não são sempre como a gente quer, né? Infelizmente. Né? O senhor tem quantos filhos? Tenho 3 filhos. Tenho 3 filhos e uma neta, né? O mais novo já tem uma filha e mora comigo também. Então são 4 filhos, né? Essa menina tem 7 anos, fez 7 anos, faz agora em março, não, desculpa, ela fez em outubro 7 anos, né? E mora comigo desde que nasceu, né? E é mais uma filha, tá animando a casa lá. Porque como é que o senhor se sente sendo avô agora? Qual foi a sensação de falar assim, nossa, agora eu sou avô, você está com a sua neta no colo, brincar, enfim. Foi o primeiro momento só de ser avô, quando eu percebi que o meu filho, né, estava sendo pai. Mas depois disso eu já não me senti como avô, me senti como pai também, né, porque é tão próximo, né, tão junto a idade do meu filho, vai fazer 22 anos, vai fazer 23 anos, né?
Então ele tinha 14 anos para 15 anos quando nasceu a menina dele. Então, 15 anos é uma criança ainda para a gente, né, pai? Para a gente, pai é a criança. Daí, mais uma criancinha, não é o avô, né? Não é alguém que sai da casa com 20 e poucos anos cada, depois traz a neta ou neto para a gente. Então eu me senti como o pai novamente, eu me sinto ainda como o pai da minha neta, né? Então não deu para sentir, eu avô, mas eu sou avô mesmo. Quando eu falo, já avô, mas realmente, viu, sabe que eu não percebi esse detalhe de ser avô, não. Eu continuo pensando como sendo o pai da minha neta. Tá? E é alegre, é bacana, gostoso. Então termina aqui mais um Olho no Olho, hoje com a participação do Coronel Edivaldo. Muito obrigada. Deu pra gente conhecer um pouquinho mais da pessoa, fugir um pouco, né? Porque o pessoal só conhece o senhor como coronel, trabalhando na polícia, então é bacana ter esse tipo de contato e conhecer o outro lado. Gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no programa. Seja bem-vindo sempre que o senhor quiser. Agradeço muito a oportunidade de, às vezes, as pessoas verem só a profissão mesmo, a gente como autoridade constituída, mas nós somos gente como qualquer gente, né? Estamos à disposição. Embora já encerrando a carreira, final de mandato aí na profissão Polícia Militar, né? Já cumpridas as obrigações, e tanto na profissão como fora, nós estamos à disposição. Que precisar, a gente tendo condições, estamos com todas as portas abertas. E agradeço por estar aqui também. Muito obrigada.